Graça e paz a todos os seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário do IBBC. Essa turma apostila 3, estamos trabalhando a História da Igreja 2. Paramos na página 98 no vídeo anterior e retomamos na página 99 a expansão da igreja. Até o princípio da Idade Média, o cristianismo havia alcançado a região da Ásia Menor, norte da África, Roma, Espanha, Grécia, Gália, Egito e alguns lugares das Ilhas Britânicas. Depois de Antioquia, capital da Síria, e Éfeso, a Irlanda talvez tenha sido o maior centro missionário e foi responsável pela evangelização de vários povos na Idade Média. A origem desta igreja remonta ao quarto século com Patrício, de 389 a 461. Patrício teve um chamado missionário para a Irlanda por meio de sonhos. Atendeu ao chamado missionário e teve tanto êxito nas pregações que o resultado foi a conversão de multidões. Algumas vezes batizou multidões de irlandeses, simplesmente mandando todos eles entrarem na água de um rio depois da pronúncia da fórmula batismal. Ele preparou obreiros convertidos e assim surgiu na Irlanda uma igreja forte que logo começou a enviar os seus próprios missionários a outras nações. A expansão do cristianismo durante esse período foi grande, só não foi maior por causa do surgimento do islamismo por volta do ano 622 depois de Cristo, que afetou diretamente a igreja e comprometeu a atividade missionária. Os monges missionários, bem como os franciscanos dominicanos, fundaram fundamentalmente papel na evangelização, exerceram um papel fundamental na evangelização de alguns povos. A contribuição deles também se deu na área da educação, com escolas para crianças, com a produção de obras teológicas e etc. Expansão missionária, Escócia. O grande missionário nesse país foi Columba, de 521 a 597, que havia sido instruído na Irlanda. Em 563, Columba se fixou com 12 companheiros na ilha de Iona, nas costas da Escócia. Ali fundaram um mosteiro que se tornou um centro missionário. A Escócia foi ganha em cerca de 590. Anglo-saxões da Northumbria foram evangelizados por missionários provenientes de Iona, Escócia, por volta de 637. Em Northumbria, o rei Oswaldo e seu reino se tornaram cristãos. Grã-Bretanha. Vários reinos da Grã-Bretanha foram alcançados por meio da base missionária em Northumbria. A Escandinávia. A expansão do cristianismo nessa região foi vagarosa e lenta. A Noruega foi evangelizada por missionários ingleses por volta do ano 1000. Esse trabalho alcançou algumas ilhas, dentre as quais a Islândia e Groenlândia. A Suécia foi alcançada nesse mesmo período, quando o paganismo foi plenamente banida. Finlândia e a Lapônia só foram alcançadas 2 séculos depois. A Hungria foi evangelizada no começo do 2º século. Rússia e Polônia. Os eslavos contavam com um grande número cujas ramificações ocupavam a atual Polônia. Rússia, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Grécia. Os maiores missionários entre os povos eslavos foram os irmãos Cirilos, 869, e Metódio, 885. Cirilo inventou uma escrita eslava que se tornou a base do alfabeto russo e começou a traduzir os evangelhos. Os irmãos missionários tiveram grande êxito no trabalho desenvolvido na Morávia e introduziram uma versão eslava da liturgia. Da Morávia,
O cristianismo alcançou a Boêmia no final do século IX. A Europa Oriental foi evangelizada nessa época a partir do ano de 864. China. Os primeiros missionários que chegaram a esse país eram procedentes da Itália e outras regiões da Europa. Entre eles estavam alguns dominicianos e muitos franciscanos, mas foi o franciscano João de Montecorvino que, depois de obter uma carta do Papa, começou o trabalho missionário na capital Cambaluque, atual Pequim, com muito êxito. Animado com os resultados da obra missionária, o Papa nomeou o arcebispo de Cambaluque e enviou outros 7 franciscanos para o ajudarem com os bispos de outras sedes. Os árabes. Muitos missionários trabalharam na evangelização dos muçulmanos, mas com poucos resultados. São Francisco conseguiu pregar ao sultão do Egito e, seguindo seu exemplo, os franciscanos empreenderam um trabalho bem sucedido. Muitos deles perderam suas vidas no campo missionário. Um famoso missionário entre os árabes foi Raimundo o Louco, viveu de 1232 a 1315, que estudou o idioma árabe e em 1291 começou em Tunis a obra missionária. Em 1315 morreu por apedrejamento. Apesar de terem sido poucas as suas conquistas missionárias, seu esforço tem sido grandemente reconhecido. Países Baixos. O monasticismo beneditino muito contribuiu para a expansão da igreja medieval. Um exemplo foi Bonifácio, monge beneditino que nasceu em 680 na Inglaterra e se sentiu vocacionado para a obra missionária. Partiu em 716 para os Países Baixos, terra habitada pelo povo bárbaro e pagão e dos frísios. Ali ele desenvolveu seu trabalho missionário e se dedicou a fundar mosteiros em região até quando foi assassinado em 754. Separação da Igreja Oriental e Ocidental. Os primórdios da separação da Igreja se acham na divisão do Império Romano, em 395. A partir dessa data, o mundo romano foi administrado separadamente por 2 imperadores, quando então as diferenças culturais e econômicas intensificaram-se. Quando o Ocidente foi invadido pelos bárbaros, o Império Latino, com a capital em Roma, entrou em colapso, enquanto o grego, cuja capital estava centralizada em Constantinopla, continuava a florescer. Embora o império estivesse dividido, a igreja permanecia unificada contra as heresias e os concílios ecumênicos. Nas suas decisões, representavam os pensamentos tanto da igreja oriental como ocidental. No Ocidente, após a invasão bárbara, a autoridade imperial sucumbiu e o bispo de Roma preenchia o vazio do poder deixado pelos políticos que se debandavam e adquiriam cada vez mais respeito e importância. Do outro lado, em Constantinopla, o poder imperial ainda era forte e os imperadores bizantinos, herdeiros de Constantino, mantinham não somente o poder do Estado, como também interferiam na administração eclesiástica. Apesar da união da igreja nos debates teológicos contra as heresias, o relacionamento da igreja oriental com a filosofia especulativa, com a igreja ocidental, com sua teologia prática, ficou cada vez mais tenso. Algumas questões de grande importância e outras de importância secundária iriam acirrar o relacionamento entre a igreja latina e grega. 2 diferenças fundamentais entre as tradições católica latina e ortodoxa grega desenvolveram-se durante a primeira parte da Idade Média. A primeira diz respeito ao papado. Os orientais não gostavam da forma com que os papas começavam a se referir a si mesmos como se gozassem de autoridade universal, e não mais com os bispos do Ocidente.
A segunda foi o acréscimo ocidental ao credo de Nicéia, com a frase ex patri filioque, que emendou a forma antiga a fim de declarar que o Espírito Santo procedeu do Filho, bem como do Pai. No entanto, havia sido acordado no século IV, anteriormente, que qualquer alteração no credo só seria por consenso conciliar. Outras diferenças entre as igrejas que mais tarde causaram o chamado Grande Cisma em 1054. As outras diferenças. Primeiro, intelectual, o Ocidente era mais prático, o que facilitou a formulação de uma teologia ortodoxa. Doutrinária, o acréscimo ao credo niceno, filioque. Celibato, no Ocidente, os clérigos abaixo do bispo não podiam casar, os orientes era permitido. Imagens, a igreja do Ocidente usavam imagens e esculturas no culto. A oriental eliminou as esculturas, mas conservou os ícones, geralmente imagens de Cristo, para serem reverenciadas, mas não cultuadas. Política. No início do século IX, o Papa Nicolau I quis interferir na nomeação do patriarca da Igreja Oriental, o que intensificou as más relações entre as duas igrejas. Outras questões, o uso dos pães asmos na Eucaristia, a igreja usava pão sem fermento, barbas nos sacerdotes e as tonsuras dos monges. As principais questões que causaram a divisão da igreja foram o filioque e o papado. Em 1054, o Papa Leão IX enviou uma delegação